Senti muito medo, né? Parecia que não ia passar nunca. Forte. E quando você consegue superar isso, eu acho que é muito válido, é muito legal, entendeu? É muito... Jiu-jitsu. Eu falei, não, eu não vou fazer isso não. Eu não vou ficar agarrando o homem. Eu tinha um preconceito, uma coisa assim, cara. Não, eu não vou fazer. Eu fiz uma aula de jiu-jitsu, eu nunca mais eu parei. Tô agarrando o homem até hoje. E agora já é. Mas tá rolando aí, estão especulando aí essa ideia aí, vamos ver. Vai ser boa, hein? Volta lá. Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Entonces, hoy tengo la honra y el placer de entrevistar a una grande figura que soy fanático y para quien no sabe, el que me introduce, él es mi profesor de MMA. Tengo la grande honra de apresentar a Adelson Veneno, Pé de Chumbo. Grande prazer para mim, obrigado pelo convite, né? De estar aqui junto com vocês participando desse grande trabalho. Amém, irmão, obrigado. Então, me fala, todo mundo sabe ser campeão mundial de jiu-jitsu, campeão mundial de MMA, mas como você começou nas artes marciais? Então, comecei nas artes marciais, foi pela capoeira, né? Sempre gostei muito de capoeira, vivia na rua fazendo meus macaquinhos pra lá, dando a U, que a gente chama de estrelinha, pra um lado, pro outro. De repente, um amigo meu que já jogava um pouquinho me chamou para fazer umas aulas, né? Aí começou a me ensinar um chute para lá, um chute para cá, alguns florei, né? E dali eu fiquei apaixonado pela arte, né? Capoeira, né? Já tava no meu sangue, não tinha jeito, né? A minha primeira paixão, tá? É bom demais. Tem jeito, né? A gente não pode ouvir um berimbau. Pô, chega a arrepiar, treme tudo. E aí começou tudo, esse amigo meu, Van Damme, o Elton, hoje ele tá morando nos Estados Unidos, me levou para treinar. Aí depois ele me levou para treinar junto com o Mestre Batata, né? Que foi o que me abraçou. O velho me abraçou e fiquei com ele até hoje, graças a Deus. Ele me formou, sou mestre de capoeira através dele. Gigante, o Mestre Batata é gigante, cara. Gigante, mestrão sempre, né? Com aquele coração dele daquele tamanho, né? Paizão. Paizão, isso aí. Hoje a gente vai tentar falar um pouco o outro lado da luta, né? Todo mundo já te conhece como grande guerreiro, né? E você lembra o que você sentiu a primeira vez que entrou no campeonato de jiu-jitsu? Cara, lembro de algumas coisas assim. Senti muito medo, né? Medo, mas medo mesmo, entendeu? E era uma coisa assim que parecia que não ia passar nunca, né? Porque ficava preso assim dentro, né? O coração preso assim, porque a gente ao mesmo tempo que está ali queria lutar, mas eu não queria lutar. É um mix de sensações. Eu ficava falando para mim o tempo todo o que eu tô fazendo aqui. Eu não precisava estar aqui, né? Mas agora também eu não posso sair, que tá todo mundo esperando a minha luta, né? É uma coisa de honra, cara, esse lance todo, entendeu? Então é uma coisa muito forte. E quando você consegue superar isso, eu acho que é muito válido, é muito legal, entendeu? É muito gostoso, é muito bom e vira um vício, né? Um vício, né? E isso, você quer de novo. Por incrível que pareça, você quer de novo, né? E o pior de tudo que isso vale mais que até medalha. Sim, com certeza, vale muito. Porque independente do resultado, você fala, queira de novo. Isso. É igual fazer eu digo que isso é igual fazer uma tatuagem, né? Quando você tá no meio da tatuagem, você fala, nunca mais eu quero isso. Quando você termina a tatuagem, você fala, pô, será que eu já posso marcar outra semana que vem? É assim mesmo. Como você descobriu o jiu-jitsu? Então, descobri o jiu-jitsu, que como eu falei pra vocês, eu comecei primeiro na capoeira, eu tava jogando minha capoeira, eu treinava ali no Sesc com o Mestre Batata. E de repente apareceu um cara lá para jogar capoeira com a gente, com as orelhas toda quebrada, uma cabeça do tamanho do ombro, né? Assim, enorme, né, cara? E o bicho grande pra caramba. E a gente, como jogava capoeira regional, a gente sempre gostou de trocar um pouquinho na roda. Mais de contato. Mas é mais aquele contatozinho. Mas quando eu vi aquele bicho entrando, eu falei, caraca, hoje o troço vai ser brabo. Hoje o negócio vai ser esse cara aí de sentar numa de trocar com a gente, né? E eu vi ele com uma calça branca, só que não era abadá.
entendeu? Era uma calça de kimono, né? Só que na hora que ele foi jogar, eu falei, pô, dá até pra trocar, você não pode deixar ele agarrar, né? Ali foi o Bita, né, que entrou lá. Pô, mestrão. Uma capoeira com a gente lá, que ele queria se movimentar mais porque ele tava lutando muito MMA, e a capoeira, né, traz muito reflexo pra gente, né, Chaco? Traz muito... Ajuda muito, cara. Foi uma das artes marciais que, se eu posso falar, que mais me ajudou no MMA, porque me deu muito reflexo, muito, a capoeira, por incrível que pareça, né? E o Bita começou a jogar lá com a gente, e ele me convidou uma vez para ir treinar jiu-jitsu. Eu falei, não vou fazer isso não. Eu não vou ficar agarrando o homem. Eu tinha um preconceito, uma coisa assim, cara. Não, eu não vou fazer. Aí logo em seguida rolou uma luta no Rio de Janeiro, um evento no Rio de Janeiro, que foi do Amaury Bittet da capoeira contra o Mestre Hulk. E o Mestre Hulk, na luta, acertou uma mão, acho que foi uma mão no Amaury, e nocauteou o Amaury. Eu falei, agora que eu não tenho jiu-jitsu mesmo, nunca mais na minha vida. Né? E o Bita, ele me chamou pra visitar, ele falou, não, vai lá só fazer uma visita, pai. Eu fui lá fazer uma visita à academia dele, lá o jiu-jitsu. Eu fiz uma aula de jiu-jitsu, eu nunca mais parei. Tô agarrando o homem até hoje. E mais que, cara, eu sou suspeito em falar, nós somos alunos do Bita. Mestrão, forte abraço, sou teu fã. Pô, esse cara é outro paizão. Paizão nosso aí, ó. Literal. Mestre Batata e Mestre Vita, cara. Abraçou a galera, né? Você lembra o que você sentiu na primeira vez que lutou teu primeiro mundial? O Mundial de Jiu-Jitsu, Chaco, pra ser bem sincero pra você, eu vou te falar uma coisa. Eu lutei o Mundial de Jiu-Jitsu, mas eu não sabia a proporção que era um campeonato mundial de Jiu-Jitsu. Eu ainda não tinha essa noção. Eu fui campeão mundial de faixa azul, foi o meu primeiro mundial que eu lutei, né? Eu lutei de faixa azul, então pra mim aquilo ali foi mais um campeonato de Jiu-Jitsu. Eu já tava lutando direto, que o Bita me levou pra lutar. Entendeu? Eu não tinha muita noção. E como eu treinava muito, entendeu? Eu não era aquele cara marrento, mas eu tinha confiança no que eu estava fazendo. Porque eu treinava muito, eu sempre gostei muito de treinar, entendeu? Então, quando eu ia lutar com meus adversários assim, entendeu? Eu, às vezes, eu me sentia tão bem na luta, mas tão bem que eu olhava a plateia, eu olhava para todo mundo, eu entendia tudo que o Bita estava falando para mim. Então, as pessoas olhavam para mim e parecia que eu estava, de repente, até meio que desrespeitando meu oponente, mas não, eu só estava prestando atenção porque eu estava muito seguro, entendeu? Eu nunca desrespeitei ninguém, meu adversário, não, ninguém, mas eu sentia muito seguro e eu ganhei aquele campeonato. Quando eu cheguei em Teresópolis, meus amigos da academia olharam e falaram, cara, tu tem noção que tu é campeão mundial de jiu-jitsu? Aí que aquela ficha foi caindo depois de um tempo, eu falei, cara, realmente esse campeonato é muito importante. Às vezes a ignorância é uma bênção, né? Porque não colocou pressão em você. Sim, cara, isso, eu fui normal, era só mais uma competição, então... Isso foi muito legal, entendeu? Isso é uma coisa que foi muito interessante pra mim. Eu conto isso pras pessoas e eles falam, mas como assim? Eu falei, não sei. E deixa eu te perguntar, alguma vez você sentiu que você não estava pronto ou sentiu medo de subir no tatame assim, de falar, cara, hoje vai dar ruim? Já teve vezes, eu lembro até hoje, foi quando eu lutei o campeonato, foi no Mundial mesmo, porque... Nessa época tinha muitas competições de jiu-jitsu, mas o Mundial e o Mundial Brasileiro Estadual eram as competições mais importantes que tinham pra gente, né? E era onde a imprensa também estava em cima, aquele lance todo. E foi quando eu lutei de faixa marrom, o Mundial, só que eu não estava tão preparado porque eu já estava migrando pro MMA. Entendeu? Então eu tava treinando muito MMA e tava lutando direto, entendeu? Tinha vezes que eu fazia 3 lutas de MMA no mês, entendeu? Tava direto, eu tava muito bem, tava tranquilo, assim, eu tava lutando pra caramba. E veio o campeonato mundial e me chamaram pra lutar. Pô, Pé, você não vai lutar? Não era, tipo assim, a minha opinião hoje não era pra me ter ido, entendeu? Era pra me ter segurado, porque eu tava focado mais no MMA. Mas eu queria fazer tudo, eu não tinha essa, né? E eu fui lutar, mas quando eu cheguei lá, eu fiz a primeira luta, eu não me senti tão firme, tão bem, entendeu? Eu falei, opa, ganhei a primeira luta, mas não me senti tão bem, entendeu? Igual eu lutava antes. E a outra luta era quem? Eu e Marcelo Garcia. Pô, não esquece. Aí desanima. Bicho pegou, né? Agora, né? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, correr não dá. Eu tenho que ir, né? E foi nessa que eu entrei, mas não me senti tão preparado e não fiz uma luta de acordo, entendeu? Não tirando mérito, porque o Marcelo Garcia... Depois lutei com ele mais vezes, né? Graças a Deus consegui, né? Fazer o que eu queria, mas nesse dia eu não consegui. Nesse dia foi triste. Não teve jeito. Qual foi a luta de jiu-jitsu que você fala, cara, deu ruim? Ou o oponente, o adversário que você realmente tremeu na base?
Sim, quer ver, Thiago? Porque, desculpa, é importante entender que todos nós temos medo, todos nós temos preocupações. E ser guerreiro é justamente superar esse medo. Isso é muito importante. Eu gosto de falar sobre isso porque o medo é uma coisa que eu não tenho certeza, que toda pessoa, todo atleta principalmente tem que ter, mas tem que saber controlar. Senão é loucura. Porque se ele não tem medo, é como se você não tivesse medo de um cara que está apontando uma arma para você. O que vai acontecer? Você vai morrer, entendeu? Então você tem que ter aquela humildade dentro de você de ter medo, pedir perdão de uma coisa até que você não fez, entendeu? Desculpe, vou sair, não vou embora. Bro. Então o medo eu acho que faz parte, né? E o atleta que mais posso dizer até que me atrapalhou assim, entendeu? Foi o Jacaré. Entendeu? Que foi um cara que, tipo assim, eu lutei com o Jacaré 3 vezes. Entendeu? Eu não tenho vergonha de falar, eu lutei com ele 3 vezes, as 3 vezes que eu lutei com ele eu perdi. Mas todas as competições que o Jacaré tava, eu me inscrevia. Entendeu? Por mais que eu tinha... O medo que eu tinha, como você agora acabou de falar, não era do próprio Jacaré, mas era do estilo de luta dele, que ele era muito agressivo e eu não queria perder. Entendeu? Não falava, não vou perder, mas eu ia atrás dele o tempo todo. A gente só parou de lutar porque eu migrei pro MMA e ele migrou pro MMA pro outro lado também. Aí a gente parou de competir, de lutar. Mas senão eu tava lutando direto com ele, porque eu queria ganhar dele, entendeu? Isso também é uma coisa que faz parte, né? É o que alimenta, né? Se você não tiver esse adversário... isso. Você desmotiva. Sim. Porque você já foi campeão mundial, já chegou ao topo. Sim. Você manteve no topo. Então... Qual é o próximo? Isso aí. Então, isso que te alimenta, né? Isso. Eu acho que isso aí faz parte. É muito legal. Foi uma experiência muito boa pra mim. Nossa, isso aí é uma coisa que... é bom demais, né? E no MMA, qual foi a maior batalha que você teve? A maior batalha que eu tive no MMA, Thiago, foi com um atleta, entendeu? Chamado Daniel Acácio. Entendeu? O cara, meu irmão, o bicho é duro, tá? Ou moleque brabo, né? A gente lutou uma vez aqui em Teresópolis, né? Foi a luta que a cidade toda tava esperando, entendeu? Foi a última luta nossa, né? Do evento, né? Eu bati a gente lutava um round de 10 minutos e 2 de 5 na época. Igual do Pride. É isso, né? Então, cara, eu bati nele 15 minutos direto. Teve uma hora que eu não tava aguentando mais bater, entendeu? Bater cansa pra caraca. Não, eu não tava aguentando. E eu tomo ele pancada e o cara é duro, não saía uma gota de sangue do cara. E na época podia chutar no chão, pisar em cima, dar qualquer... Eu fiz tudo que poderia fazer. Eu falei, caraca, esse moleque eu não vou conseguir fazer o que tem que fazer com esse moleque. E esse dia eu cansei, mas eu cansei de bater, entendeu? Cansei. Aí ele conseguiu superar, e ele tava bem, o gás dele tava bem. Apesar de você ver o meu porte físico na luta, eu bem, sarado, mas isso aí não significa nada, porque quem conhece sabe como é que é. E ele com aquele estilo meio que gordinho dele, a pessoa, como é que pode? Olha só. Tom Fedo Emelianenko? Nossa, nem fala, Deus o livre. Então foi esse cara que, tipo assim, foi a luta mais dura que eu já tive no MMA. Por incrível que pareça, eu tenho 47 lutas de MMA. Ele foi a luta mais dura que eu tive. Depois a gente se encontrou de novo em outro evento em São Paulo para lutar de novo, né? Um evento do Vitor da Coral, que ele fez esse evento. E a gente lutou de novo, só que ele já foi honra, já foi parada de honra, já eu falei, não posso perder pra ele. E eu lutei com ele treinava na shootbox, eu tava treinando na Ryan Gracie, no São Paulo, o Ryan ficou no meu corner, o Vanderlei ficou no corner dele, né? E os caras apostando dinheiro na gente, pá, e discutindo, porque eles tinham uma rivalidadezinha. Eu falei, caraca, ainda tem essa ainda. E eu lutei com ele, mais pressão, e eu saí daquela luta, eu saí pior do que eu saí daqui eu saí cansado, daquela eu saí com a cara toda acabada. Foi a primeira vez que eu saí com a cara toda. No outro dia eu não consegui ir para o aeroporto sozinho. O Fabrício Monteiro foi agarrado no meu braço, me levando e me zoando, rindo da minha cara. E eu com a cara toda acabada, mas eu ganhei a luta porque era honra. Fabrício, eu tô casca grossa. Casca grossa. Portanto, já que foi, não sei se eu posso falar aqui, mas eu vou falar. Pode, aqui pode tudo. Eles já estão especulando a trilogia dessa luta. Essa vai ser boa, hein? Ele pediu, aí o pessoal aqui em Teresópolis, aí eles estão querendo fazer um evento aqui na cidade de colocar essa terceira luta aí pra tirar esse desempate aí. Aí vamos ver, né? Fizeram até um cartaz aí, só pediram pra não colocar ainda na mídia, né? E agora já é. Mas tá rolando aí, estão especulando aí essa ideia aí, vamos ver. Vai ser boa, hein? Volta lá. Opa, por favor, né? Qual foi o maior medo que você teve, assim, na sua vida, dentro e fora do esporte?
É uma boa pergunta. Tiago, dentro do esporte, eu posso dizer que o meu maior medo foi nunca mais conseguir fazer o que eu mais gosto, que é treinar, é dar aula e é lutar, entendeu? Essa daí foi um dos meus maiores medos, assim, entendeu? Eu sempre tentei preservar muito isso para tentar seguir com a minha vida dentro do esporte legal e certa, entendeu? Porque é uma coisa que eu sempre gostei, eu vejo que as pessoas, né, gostam de... Eu consegui conquistar as pessoas, entendeu? Com o meu estilo, meu jeito de ser, né? Com o meu jeito de competir, de lutar, de dar aula, de ensinar, entendeu? De ser com as pessoas, entendeu? Então, esse foi sempre o meu maior medo. E fora do esporte? Então, fora do esporte, como é que eu posso te dizer? Meu maior medo fora de esporte é de não conseguir conquistar o que eu consegui, entendeu? Porque eu sabia que eu não sei fazer outra coisa. Eu só sei fazer isso, entendeu? Então eu tento fazer o melhor possível, entendeu? Para mim conseguir manter. Isso aí. Pra gente não tem plano B. É, isso aí. E deixa eu te perguntar, quando aparece o medo para fazer as coisas, o que te dá força? Qual é o teu motor? Desculpa, porque tá sempre viajando, sempre inovando, sempre... Você nunca para. Eu não consigo, né? Não dá. Então, Tiago, o meu é Deus, entendeu? Deus na minha vida é tudo, entendeu? Eu sempre paro para fazer minhas orações, eu sempre paro eu procuro, entendeu? Eu sempre procuro uma palavra, né? Vou nos lugares certos, né? Para pegar uma palavra de Deus, para Deus falar comigo, e eu tenho muita fé, entendeu? O Tiago falou... dessa vez agora que eu tô para viajar, aí eu tive uma revelação muito legal, entendeu? Que me deixou muito leve, muito... Amém. Então foi uma coisa assim que depois que Deus terminou de falar comigo, eu falei que, pô, se a minha passagem vem amanhã, eu tô indo embora. Entendeu? Que eu tô muito leve, entendeu? E eu tenho muita fé. Eu consigo ferver isso dentro de mim, entendeu? Eu tenho fé. Se tu falar, vai, é isso, entendeu? É de Deus, tchau. Te entendo perfeitamente. E que a gente estava conversando aqui antes, né? Que as pessoas às vezes olham pra gente e falam, vocês são malucos, que vocês saem, vai, não tô nem aí. Não é isso, cara. É porque a gente tem fé, cara. Eu tenho fé, eu vou, eu quero, entendeu? Eu tenho muita confiança em mim, entendeu? E não tem jeito. Eu falo pra galera que quando você se entrega a Deus, é andar nas águas. Isso. Então, o que para alguns é loucura, pra gente, a gente busca o deserto. Você é literal. Agora. E é muito gostoso isso tudo, né, cara? Tu sentir isso, tu ver isso. E quando as coisas acontecem, tu vê, cara, olha só, eu vi, eu fiz, eu tô fazendo isso acontecer. Para alguns é a tal de sorte. Uhum. E pra gente, cara, é mais um dia no deserto. Porque a gente sabe que para ter uma bênção, tem que ter esforço. E aquele velho ditado, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Com certeza. Você sente que Deus te preparou para viver tudo que você está vivendo? Boa, bom, Tiago. Tu acredita que eu tenho isso dentro de mim? Essa pergunta que você está fazendo para mim, e eu nunca falei isso para ninguém. Mas eu sinto isso, eu sinto que eu sou, como é que eu posso te dizer? Não querendo me gabar para Deus, mas eu acredito que eu sou um escolhido. Com certeza. Eu acredito muito nisso. Amém, nisso. Tenho certeza. Porque não é possível, entendeu? Que eu tenho tanta missão assim, entendeu? E não é a coisa dele para mim, assim, e eu consigo fazer, e eu gosto de fazer, eu amo fazer o que eu faço, entendeu? Então ele me preparou para isso. Isso é uma das coisas que às vezes eu falo com a galera, que hoje o mundo está nessa de só ganhar dinheiro, de entrar na internet por dinheiro, de fazer tudo por dinheiro, mas tem uma coisa que chama propósito. Uhum. E a galera esquece disso, porque não se trata... A gente nunca fez nada por dinheiro. Sim. A gente já lutou até de graça. Com certeza. Nossa, nem fala, meu pai. Não, só por ir. Só por estar ali. Eu quero. Tô aqui, valeu, vambora. Você tinha todo o risco de quebrar o braço tudo nos campeonatos, porque o brasileiro... Sim, com certeza. Sempre Quantas foi. vezes, Sempre foi. E de graça, só pra ganhar a medalha. Isso, uma medalhinha e vambora. Entendeu? Eu vi Chacaré falar, cara, fui campeão mundial, não tinha o que comer. Sim. E com o braço quebrado, né? Aquela vez que ele perdeu pro Roger, né? Morava em Manaus e ficou no Rio, aqui na casa dos outros, de favor, coitado. Né? E ele falou, acabou, não tinha mais ninguém aqui comigo. E isso não é propósito? Isso não tava aqui, não veio mais ninguém, mas na hora ali ele falou, eu era o cara. Mas depois, no outro dia, já acabou. Até para ir pro hospital, tinha que chamar um amigo para levar, para ver o braço. Esse propósito, eu acho que quando você encontra, você ama, e você, por exemplo, a gente no trabalho, cara. Sim.
A gente tá 24 horas pensando nisso, mas a gente não trabalha. Entendeu? E me conta, agora tô sabendo que Deus te abriu uma porta para ir para Dubai. Aí, me conta aí, por favor. Então, graças a Deus, como a gente estava falando aqui, né, que eu gosto muito eu tenho um propósito na minha vida, porque eu tenho muita fé, né, e eu vim orando, entendeu, para Deus me dar uma visão, entendeu, me dar um caminho, né, e eu recebi uma proposta, né, em cima, assim, do Renzo Gracie, né, que é um cara também que eu vivo junto com ele, treinando, e vivi muito nos Estados Unidos junto com ele, competindo, e ele abriu uma academia, a primeira Renzo Gracie de Dubai, ele está terminando agora de fazer, ele me chamou para me assumir essa academia, entendeu? E ele me fez essa proposta, eu já de cara já aceitei, porque eu sabia que era de Deus, entendeu? A hora que ele terminou de falar comigo, eu já comecei a fazer minhas orações e conversar com Deus, entendeu? Né, o tempo todo calado dentro de casa, sozinho, então eu orando e falando com Deus daquele jeito, mas feliz, né, ao mesmo tempo feliz, e é isso, galera, daqui a pouquinho o Pé de Chumbo tá indo para Dubai aí, né, assumir a academia. Te visitar, se Deus quiser. Por favor, vou ficar muito feliz de ter você lá, pô, com certeza. Existe alguma passagem da Bíblia ou alguma coisa que você sempre, nos momentos difíceis, você lembre? Então, Chaco, pra ser bem sincero, eu não acompanho muito essa parte, assim, tipo, eu não sou muito de ler a Bíblia, entendeu? Eu sou muito... não sei se tu lembra no começo, assim, da capoeira com a gente, assim, que a gente precisava pegar bagagem, né? Que o mestre passava pra gente as apostilas. Eu nunca li as apostilas. Então, e aí ele botava pra ler, né? E eu levava pra casa. Só que ele me perguntava depois, só que eu ia na manhã com ele, eu sentava com ele e fazia ele me contar, porque eu preferia que ele contasse pra mim do que eu lia, que eu não gostava de ficar ali, entendeu? Vendo aquilo, entendeu? Então eu sempre fui muito assim, entendeu? E depois que veio esse lance de internet, essas coisas, eu falei, agora acabou. Aí eu não vejo a Bíblia, entendeu? Eu vou na internet, entendeu? Então eu sempre fui muito de ver essas coisas assim na internet, de ouvir, entendeu? Mas de ouvir, entendeu, Thiago? Nunca fui muito de ler, nunca fui de pegar assim um versículo, alguma coisa, nunca fui, entendeu? Às vezes eu falo com a galera, eu não misturo religião, eu acredito em Deus plenamente, tudo que eu faço eu oro primeiro, falo com ele, e às vezes eu discuto com pessoas que, cara, não se trata de ler, se trata de viver. Porque tem gente que sabe todos os versículos, mas não vive o que Deus pede. Propósito, né? Voltamos ao propósito, entendeu? Isso aí, eu sei como é que é isso, eu consigo ver isso. Que Deus colocou a gente, no caso você, colocou você no esporte para abençoar pessoas, para mostrar o caminho e falar, cara, eu já fui por ali, vai doer, vem por aqui. É isso, eu acredito muito nisso também, Thiago. É igual quando a gente, pessoas começam a conversar com a gente e fala com a gente, entendeu? E você sabe que aquela pessoa ali tá falando, mas é Deus que tá usando aquela pessoa para falar com a gente. Com certeza. Isso aí já aconteceu comigo, muito. E eu já fico assim, eu já sei que é o homem que tá falando comigo, entendeu? Opa, então, entendeu? E eu acho isso muito interessante. Ele sempre usa alguém para falar alguma coisa que eu preciso ouvir, entendeu? Ele usa essa pessoa para falar comigo. É por isso que eu tenho muita fé, entendeu? E eu acredito muito. Eu te perguntar, mentalidade de alto rendimento. O que ninguém vê na sua rotina, mas faz toda a diferença na tua vida? Caso que você diz assim do treino, pode ser, claro. De tudo. Do meu treinamento, porque, Thiago. Às vezes, por exemplo, o cara te vê dando aula, te vê lutando, aí fala, é só treinar. Treinar, pra mim, pro atleta de alto rendimento, treinar é o mínimo. Sim. Entendeu? Então, o que seria isso que ninguém vê na sua rotina? É o seguinte, porque é igual você falou agora, é uma coisa muito interessante. Com certeza faz parte, é isso mesmo, treinar. Mas treinar como treinar? Isso. Entendeu? Porque tem muita gente que fala assim, eu fui treinar, aí volta todo suado. Mas e aí, como é que foi esse teu estilo de treino? Como é que você treinou? Será que você treinou certo? Será que você entendeu do treino? Isso aí, é isso. Eu acho que faz muita diferença isso aí, igual a preparação física. Eu sempre gostei muito de fazer preparação física, você sabe disso. Sempre gostei muito de me preparar, entendeu? Então as pessoas muitas das vezes me vê fazendo minhas
corrida lá no meio do mato, lá no meio da montanha. No meio da montanha lá. Eu adoro fazer aquele estilo de treino. Às vezes eu tô sozinho no meio do mato lá. É uma coisa também que me puxa muito, que é um momento que eu converso muito com Deus, ali cansado, treinando, suado. Às vezes o pessoal tá fazendo a trilha, passa por mim, eu tô ali todo suado no chão, fazendo flexão. Às vezes na terra, fazendo abdominal, o pessoal olha e fala assim, tipo, esse cara é maluco. Mas e aí? É ali que tá, entendeu? Ali que tá a diferença. É que aí você se conecta com Deus. É, isso aí. Que isso que a galera não vê. Por exemplo, vou correr. Tem gente que vai correr e vai falando com Deus. Isso aí. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, eu acho que a diferença toda no caso dessa pergunta que você me está fazendo, é essa daí, entendeu? É quando eu vou fazer meu treinamento e eu me dedico àquele treinamento, eu treino com força, eu treino com vontade e sei o que eu tô fazendo. E deixa eu te perguntar, o que mantém tua cabeça sempre forte? Entendeu? Porque não é fácil manter uma rotina mais no teu level. O que você faz para manter essa rotina? E os dias que você tá cansado, tá com a mente não tá muito boa, o que te faz te manter ali? O que me faz manter ali, Chaco, é quando eu tô muito cansado, eu não desisto. Eu vou fazer um pouquinho, entendeu? Nem que seja um pouquinho, eu vou lá e vou fazer. Entendeu? Eu, tipo assim, tô cansado demais, não tô bem, a cabeça não tá boa, mas eu não vou aceitar deitar no meu sofá, ligar a televisão e ficar vendo televisão e vou deixar aquilo passar, não. Eu tô muito cansado, eu vou botar uma calça de moletom, um casaco de moletom, eu vou lá pedalar um pouquinho para me dar pelo menos uma suada para me colocar isso para fora. Entendeu? Eu acredito muito nisso, entendeu? Essa é a diferença. Então eu vou lá e faço um pouquinho, eu pego um halterzinho, eu faço um pouquinho de braço, eu faço uma sombrinha, entendeu, Chaco? Um polite chinelo, legal. Aí eu subo, tomo minha água, fico tranquilo. Eu acho que isso faz muita diferença. Não você acordar e você, por exemplo, você acorda, você ainda tá com sono, você ainda tá com vontade de dormir. Se você aceitar, deixar teu corpo aceitar isso, não é legal, cara. Não é legal. Você tá botando teu corpo de uma maneira ruim. Não é legal isso, eu não acho legal isso, entendeu? Então eu vou lá e faço um pouquinho. O que significa para você ser um lutador? Hoje, Chaco, significa uma coisa muito importante para mim. Hoje significa uma coisa muito importante para os jovens que estão chegando, que acreditam muito em mim, que muitas das vezes encontram comigo na rua, poxa, esse é o Pé de Chumba, e começa a contar a história, e muitas das vezes eu vejo uma lágrima nos olhos dos jovens, entendeu? Por ter por estar ali, por me ver, entendeu? Apertar minha mão, me dar um abraço, entendeu? Então aquilo ali me deixa mais motivado ainda, me deixa mais feliz. Então eu sinto que eu preciso passar para aqueles jovens ali coisas boas. Então eu quero me manter bem, forte, entendeu? Firme, entendeu? Para eles se espelharem em mim e ser assim também. Amém. Muito bom. Qual o legado que você gostaria de deixar? O legado que eu tenho para deixar é de um atleta, entendeu? Que sempre lutou muito pela sua cidade, entendeu? Pelo seu país, entendeu? Eu consegui rodar bastante no mundo aí, né? Você sabe disso, né, Chaco? Eu sempre me viu correndo aí para um lugar, para o outro, onde falavam que tinha as lutas mais duras, foi aonde eu fui para Chechênia, Daquistão, rodei a Rússia toda. Rússia não precisa nem falar, né? Como é que é, né? É pedra. Eu rodei aqueles lados, eu fui umas 6 vezes para lá para competir, ganhei, perdi, mas nunca desisti, sempre fui. Entendeu? Então eu quero deixar tudo isso, entendeu? Para essa galera que tá vindo, porque eles botarem na cabeça dele que aqui na cidade sempre teve um guerreiro. Qual é o seu maior orgulho hoje? O meu maior orgulho hoje é de conseguir conquistar o que eu conquistei, entendeu? Botar o meu nome e o nome da minha cidade no topo. Entendeu, Thiago? Eu acho que isso aí é um orgulho muito grande para mim. E eu descer aqui, sair na rua ali, as pessoas olharem para mim, ter orgulho de falar comigo, ter orgulho de me cumprimentar e me dar um abraço, entendeu? Então isso aí para mim é uma coisa, nossa, que não tem preço, entendeu? Eu me sinto bem, me sinto feliz. Eu sei que muitas das vezes aquilo ali é de coração, entendeu? É um amor que a pessoa sente, entendeu? De estar ali, estar feliz de ficar do meu lado ali, entendeu? Isso aí eu vibro com isso. O que você está aprendendo agora nessa nova fase? Essa nova fase agora que eu estou aprendendo, Chaco, é o seguinte, porque eu quando era um pouco mais jovem, eu podia competir mais, entendeu? Era um jeito. Agora eu tô vindo pro outro lado agora, que é mais aquele lado de professor, né? Coach, né? Então eu tô não é que eu tô aprendendo uma coisa nova, é uma coisa que eu já sei, mas é uma coisa que a gente tem que lapidar, né?
O coach é muito importante na vida de um atleta. Você sabe disso, você já foi atleta, você é coach, você sabe disso. Que a gente tem que ser muito importante na vida deles, entendeu? Então isso é uma coisa que eu aprendo sempre mais um pouquinho e eu tento olhar, ver, não vou dizer estudar porque é mentira, mas eu procuro estar sempre vendo e procuro aprender mais sobre isso, entendeu? Para mim poder ser o melhor, porque quando eu entro em alguma coisa eu gosto de ser sempre o melhor, entendeu? Com certeza. Posso não ser, mas eu vou estar sempre brigando e lutando para ser. Mas tem que tentar e acreditar, sabendo, falando, eu sou melhor. Eu sou melhor, senão Senão você não vai conseguir chegar. Na Bíblia fala que tudo que a gente tem que fazer por excelência. Sim. Então, voltamos ao propósito. Isso, com certeza. Às vezes, um dia de preguiça do professor desanima um atleta. Verdade, com certeza não pode. Você tem que passar aquela energia. Por mais que você não esteja motivado, você tem que dar um jeito de ficar motivado para você passar isso para o aluno, olhar dentro do olho dele, mostrar para ele que ele é capaz, que ele pode, que ele vai chegar ali, vai ganhar e pronto. A verdadeira liderança. É isso. Pô, nossa, eu penso muito assim. Hoje eu tô conseguindo, né, ver isso. O que significa para você não desistir? Não desistir é saber que eu fui feito para isso. Entendeu, Thiago? Eu acho que não desistir na minha vida é isso. Entendeu? Eu sei que eu fui feito para isso. Eu sei que Deus me colocou aqui para isso. Dá para sentir isso. Eu sei disso. E eu não vou desistir. Eu sempre tive isso no meu coração. Não desistir não é uma opção. Gente, primeiramente vamos agradecer a Fulgar, que é uma empresa americana que está patrocinando este podcast. Muito obrigado por tudo. Agradecer também a Doces de Carol, Doces com Amor, que da minha esposa. Valeu. Que trouxe para você um presente. Valeu, obrigadão. Valeu. Sai da dieta, mas... Não tem jeito. Maior prazer. Obrigado, Carol. Valeu. Para Mina, que carecas e garrafas, que deu esse presente para você. Rapaz, coisa boa, hein? É a caneca do podcast. Eita, coisa boa. Pra mim que guarda aquele cafezinho da manhã, ó. Cara, eu não vi você o café da manhã. Aí, eu também não. Pô, nem sai de casa aí, ó. Sabe que sou teu fã. Muito obrigado por tudo. Valeu, Thiago. Eu que agradeço. Obrigado, tu sabe disso. É um grande prazer. Tu é um cara que, sempre, tive o maior carinho, tu sabe disso. Desde a primeira vez que a gente se viu, a gente nunca mais perdeu o contato, né? A gente sempre foi, né? Fui lá na Argentina pra te ver, pra tu treinar, né? Pra você lutar a tua primeira competição. Eu não consegui ficar muito tempo, porque eu senti muita saudade de casa, você lembra disso? Mas você foi lá, ganhou, e logo depois você já veio pra Teresópolis, já atrás de mim. Já eu falei, caraca, não é que o moleque veio pra cá, viu? O cara é maluco mesmo, né? Esse aí não tem jeito. Esse aí quer mesmo, não tem jeito. Mas graças a Deus estamos juntos aí, né, cara? Você já é considerado um cidadão teresopolitano aí, né? Graças a Deus. Nosso aí, tá junto com a gente, conhecido aí na cidade toda. É um grande prazer, você sabe disso. A gente nunca perdeu esse vínculo, nunca vamos perder. E se Deus quiser, no futuro, vamos trabalhar juntos. E vamos ter muita coisa. Lembra o que eu tô falando? Vai ter história aí, com certeza. Eu tenho certeza disso. Que se ele não me puxar pra lá, eu vou levar ele pro outro lado. Em nome de Jesus. Se eu não for pros Estados Unidos, vamos pro mundo dos árabes. Com certeza. Valeu, mesmo. Valeu.